Olá pessoal, tudo bem? Como vai você? Como anda você? Como está você nos seus estudos? Você tem estudado? Você tem pesquisado? Você tem buscado o conhecimento? Bem, neste curso nós iremos iniciar agora o módulo número 1, que é o módulo de descrição. O módulo de descrição é onde nós vamos trabalhar o texto descritivo, que é o texto que pode descrever tanto objeto, como pessoa, como ambiente ou paisagem. Certo? Então, o que é uma descrição? É o tipo de redação na qual se aponta as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Bem, vamos falar um pouco sobre o objeto. Quando você for descrever um objeto, por exemplo, uma sandália, você vai descrever aquele objeto. Você vai descrever o tipo de material que ela é feita, de borracha, de couro. Qual é o material utilizado naquela sandália? Então, para que serve? Qual a espessura? Qual o tamanho? Qual o número que tem aquela sandália? Se é masculina, se é feminina. Então, você vai descrever os detalhes daquele objeto, né? Eu estou dando exemplo aqui de uma sandália. Pode ser qualquer tipo de objeto que você for descrever, você vai determinar, você vai descrever os detalhes, tamanho, espessura, esse tipo de coisa que todos os objetos têm, para a sua utilidade, para que serve. Então, você vai descrever aquele determinado objeto. Então, quando você for descrever também um outro tipo de descrição que você for fazer, que é descrição de pessoa, você vai descrever as características daquela pessoa, tanto as características físicas como as características psicológicas. Bem, as características físicas, vamos lá, explicar aqui um pouco sobre ela. Com relação ao lado exterior que aquela pessoa tem, o rosto, tipo de rosto, nariz, cor dos olhos, boca, cabelo, tipo de cabelo, cor da pele, altura. Você vai descrever como é aquela pessoa. Você vai descrever detalhes daquela pessoa, fisicamente falando. Você vai falar sobre quem é aquela pessoa que você está escrevendo ali no seu texto, tá bom? E as características psicológicas, professor? Como é? Como funciona? Bem, as características psicológicas, por exemplo, você vai pôr no texto mais um parágrafo sobre as características da pessoa. São características com relação aos sentimentos, vamos dizer assim. Como a pessoa se comporta, ao comportamento. Como a pessoa vive em sociedade. Como ela é calma, nervosa, tranquila. Como é aquela pessoa com relação aos seus gostos. Gostos por comida, gostos por esportes, gostos com relação à religião, com relação à política. Então, isso são características psicológicas que aquela pessoa tem, aquela pessoa que você irá descrever no seu texto. Também temos a descrição de ambiente ou paisagem. Bem, ambiente ou paisagem. O ambiente é um local fechado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma casa. Qual o tipo de porta que tem aquela casa? Qual o tipo de parede? Se é rebocada, por exemplo, ou se não tem o reboco. Se é pintada, se não tem. Cor da pintura. Os móveis, são móveis antigos, móveis velhos, móveis novos, móveis modernos. Como é aquele ambiente ali, mais ou menos se aquela casa é de uma pessoa ou de um casal, de uma família que tem uma condição social melhor, uma condição social inferior. Então você vai descrever esses detalhes também daquele ambiente, né, que você estará elaborando ali no seu texto. Ou se não, descrição de paisagem. Por exemplo, dá o exemplo de uma praça. Você vai descrever uma determinada praça. Como é aquela praça? Aquela praça, ela é grande, pequena? O piso da praça é gramado? É um piso de cimento? Os bancos da praça, como são os bancos? Você vai descrever se tem quadra de esporte ou não, se tem parque de diversões ou não. Você vai descrever esses detalhes que na maioria das praças tem. Então, ali você irá estar descrevendo, escrevendo, construindo o seu texto, mostrando detalhes daquele determinado lugar, daquela determinada praça, como nós estamos aqui dando o exemplo, tá bom? Então, nós estamos agora encerrando esse primeiro módulo, né, com relação à descrição. Iremos fazer no próximo módulo, no módulo 2, a narração, tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!